Vamos hoje dar continuidade, né, à série em que nós estamos estudando, uma série em alusão ao aniversário do Projeto Âncora, que já vem aí há 7 anos, não é isso, Max? 7 anos, né? 7 anos de Projeto Âncora, da primeira vez que se abriu. Como o Max falou, do que se planeja é muito mais tempo, né? Mas desde que vem aí o Senhor tentando erguer esse lugar, mostrando a Max os caminhos para se levantar essa comunidade, já vem aí 7 anos. Então, essa série em alusão a isso, a esse mês. Hoje nós vamos falar sobre acolher, né? A nossa série é acolher, ou melhor, acolher, amar e viver. Hoje nós vamos falar sobre o tema acolher. Especificamente, um lugar para você. Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Lucas 15, do verso 20 ao 24. Não, vamos abrir a partir do verso 11. Verso 11 ao 20. Amém. Diz o seguinte: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Verso 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Amém. Palavra do Senhor. Uma das grandes necessidades, gente, do ser humano é de ser acolhido. O ser humano, ele necessita tanto disso que em todas as coisas, em todas as áreas da vida, o ser humano não cansa de buscar aprovação. E essa aprovação não necessariamente é para ser uma pessoa querida, mas é para ser uma pessoa acolhida. Uma pessoa que pertence a algo. Uma pessoa que tem alguém para chamar de seu. Uma pessoa que tem amigos para chamar de seu. Uma pessoa que tem um lugar para chamar de seu, um lugar para voltar, um lugar para descansar. O ser humano tem essa necessidade louca de ser acolhido. Quando as pessoas chegam dentro desse lugar, que é a Igreja do Senhor, as pessoas elas não estão buscando de cara uma resposta teológica para suas vidas. Elas não estão buscando uma grande referência teológica. Ninguém entra aqui por essas portas pensando, não, nesse lugar aí eu vou ouvir todas as referências de João Calvino. Ninguém vem para cá querendo ouvir de cor as institutas da religião cristã de João Calvino. O que as pessoas buscam é um lugar onde elas possam vir como elas estão. É um lugar onde elas não vão ser rejeitadas. É um lugar onde elas vão receber um sorriso. É um lugar onde elas vão receber um abraço ou um aperto de mão. É um lugar onde elas não vão ser medidas pelos seus pecados, pelos seus erros, pelo seu passado, ou até pelo seu presente. É um lugar onde elas não vão ser comparadas. Porque para a maior parte das pessoas, a sua própria experiência de vida foi o contrário disso. Elas sofreram rejeição, elas sofreram julgamento, elas sofreram comparação, elas sofreram exclusão, elas sofreram distância. As pessoas passam por isso. Eu e você passamos por isso. Nós temos esse anseio de sermos acolhidos. Nós temos o anseio de sermos reafirmados. Nós temos o anseio de que as pessoas olhem para nós
e nos reconheçam por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos. Ninguém faz algo bom simplesmente porque é bom fazer. Ninguém faz algo bom para os outros ou para a sociedade simplesmente porque, não, eu acordei hoje com uma vontade tão grande de ser bom para todo mundo. É para ser alguém. É para ser reconhecido por algo. É para fazer parte de algo. É para fazer parte de um grupo seleto de pessoas. As pessoas querem ser acolhidas. E isso cria uma pergunta silenciosa dentro de muita gente. Será que eu seria recebido naquele lugar? Será que eu, com a vida que eu tenho, entrando naquele lugar, chegando naquele grupo, será que eu seria bem recebido? Será que aquelas pessoas olhariam bem para mim? Será que aquelas pessoas falariam direito comigo? Será que aquelas pessoas me incluiriam em seu meio e não somente me integrariam, mas de fato me incluiriam nas suas vidas, na sua rotina? E Jesus conta na parábola do filho pródigo justamente uma história sobre isso. O filho mais novo, deslumbrado, que decide sair de casa, viver do seu jeito, pede a herança a seu pai, e pedir a herança é mesmo que está matando o seu próprio pai na sua vida. Não existe, tá, gente? Legalmente, eu acho bem importante ressaltar isso. Não existe herança de gente vivo. Eu tenho um pai e uma mãe, eles têm os bens deles, mas eu hoje não posso dizer assim, aquele carro do meu pai é a minha herança. Não. Não existe herança de gente vivo. Nunca vai existir herança de gente viva. Então, quando o filho chega e pede a herança ao seu pai, ele mata o seu pai. E aí ele decide voltar, sem nenhuma expectativa. Ele não volta com uma expectativa alta, ele queria pelo menos comer. Porque ele entende assim, até os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu. Os empregados do meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo hoje. Então ele volta com a expectativa lá embaixo. E ele volta com muito medo, ele volta com culpa, ele volta com vergonha, ele volta sabendo que errou, ele volta sabendo que não deveria ter saído. Ele volta também com necessidade, porque a verdade é essa, ele vai voltar com muita necessidade, movido pela sua necessidade, além de ser movido pelo seu arrependimento. Mas o pai não espera que ele chegue. A palavra do Senhor diz que de longe o pai o vê e sai correndo em sua direção. E isso na cultura da época era algo extremamente incomum, porque o pai, ele não vem esperando uma explicação. O pai, ele não julga e ele não pergunta primeiro a justificativa. Ele não diz assim, bora, fulano, diz aí porque tu fez isso e agora tu tá aqui. Ele não bate o pé pro seu filho. Ele corre e o abraça. Ele acolhe primeiro o seu filho. E isso muda completamente a nossa lógica sobre Deus e sobre o que nós, Igreja do Senhor, como nós, Igreja do Senhor, devemos nos comportar diante do caráter de Deus. Porque isso mostra que o acolhimento vem antes da transformação. O acolhimento, para se acolher, não precisa de justificativa. Para se acolher, não precisa que a pessoa chegue totalmente transformado, não precisa que a pessoa chegue totalmente diferente. Só precisa que a pessoa chegue. É essa a lógica de Deus. Deus só precisa que a pessoa chegue. Deus só precisa avistar as pessoas, mesmo que seja um pouquinho longe, porque Ele vai em busca daquela pessoa. Então, considerando isso, a gente pode perceber que Deus nos acolhe antes de nos ajustar. A gente sempre fala isso aqui, eu acho que é importante que a gente sempre fale. Eu acho que não é batido que a gente fale isso. É importante para que a gente nunca tire isso da mente. Porque parece que a gente está tirando. Muitas vezes o nosso comportamento é como se a gente estivesse esquecendo disso. Esquecendo de que Deus nos acolhe antes de nos ajustar. O pai, ele não diz, primeiro se explique, fulano, que depois eu vejo se eu te perdoo. A parábola não fala isso. Não fala de um pai que pede explicações. Fala de um pai que corre ao encontro do seu filho, o abraça, o acolhe, o limpa e diz aos seus servos, vá lá, busca a melhor chinela, busca a melhor roupa e busca o melhor anel que você tiver, que eu vou honrar esse meu filho agora. Os servos, então, eles nem perguntam o porquê que o pai vai fazer aquilo. Servo é servo, obedece. Mas
Mas o pai, ele acolhe primeiro e ele abraça primeiro aquele filho. E isso revela o coração de Deus, porque Deus não condiciona o acolhimento à perfeição das pessoas. Deus, ele não está esperando que as pessoas estejam 100%. Deus, ele não está esperando que as pessoas estejam em seu estado perfeito. Deus não está esperando que você esteja, pelo menos, não no estado perfeito, mas no seu melhor estado. Deus só está esperando que você esteja. É isso que Deus está esperando. Que você esteja em busca. Que você esteja voltando pelo caminho. Que você esteja se direcionando a Ele. E é importante que a gente que já está aqui saiba disso, porque esse é o comportamento que a gente deve sempre pensar sobre Deus. A gente sempre deve pensar isso sobre Deus, porque a gente está aqui hoje e a gente está bem hoje com Deus, e a nossa vida está legal com o Senhor, e a gente está crescendo com o Senhor, e a gente está aprendendo com o Senhor, só que a gente ainda está sujeito a estar muito mal. A gente ainda é sujeito a sermos os filhos que vão pedir a herança e querer matar Deus na nossa própria vida. Nós ainda somos os filhos que estamos sujeitos a desejarmos a comida dos porcos. Nós ainda somos os filhos que estamos sujeitos a um dia pensar assim, não, agora que eu fiz isso, Deus não me quer mais. Mas o que a gente precisa saber é, a gente está aqui na casa agora, a gente está sentado na mesa do pai agora, a gente está comendo junto com o pai agora, e a gente está desfrutando de tudo que o pai tem agora. Mas se um dia a gente estiver longe disso, o Senhor ainda vai ser aquele que te espera no caminho, sem explicações. O Senhor ainda é aquele que vai te abraçar primeiro e depois te transformar. E é importante também que a gente saiba disso. A nossa transformação hoje, apesar de ter sido muito grande, muito significativa, ela ainda não é completa. O Senhor ainda vai fazer muito mais. O Senhor ainda vai mexer na sua vida muito mais. De maneiras inimagináveis. De maneiras que vão te fazer sorrir muito, ou de maneiras que vão te fazer chorar muito. O Senhor ainda vai transformar muito mais a sua vida. Mas antes disso, Ele te acolhe. Sem ficar pedindo explicações a você. Ele te acolhe. Porque o perdão do Senhor, ele é assim. E lá em Romanos 5:8 diz que, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O amor do Senhor, ele já é demonstrado. Deus demonstrou o seu amor por nós. Jesus morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Então, é aquela coisa que a gente sempre fala. A gente não precisa estar 100% para chegar até Deus. Pelo contrário. Mesmo que a gente se prepare inteiro, mesmo que a gente comece a quebrar todos os nossos vícios, todos os nossos maus comportamentos, aí depois a gente diz assim, não, então agora eu estou direitinha. A verdade é que quando você chegar a Deus, você não vai estar direitinho. Aí você vai saber que mesmo tendo quebrado tudo, você não está 100%. Jesus ainda vai fazer muito mais na sua vida. Então tem muita gente que está distante porque acha que precisa resolver todas as coisas antes. Todos os seus defeitos antes, mas Deus não está pedindo isso. O medo de não ser aceito por Deus e de não ser aceito por nós aqui tem afastado muita gente. E a gente precisa quebrar isso. A gente precisa quebrar esse mito desse Deus que é tão castigador. Desse Deus que é tão rígido, desse Deus que condena pessoas desmedidamente, desse Deus que não gosta das pessoas. Porque a verdade é essa. É esse o grande mito que se espalha. De um Deus que quer tudo para si. De um Deus que não gosta de pessoas. De um Deus que vive somente para castigar. De um Deus que vive somente para mandar para o inferno. De um Deus que está mais motivado em mandar pessoas para condenação do que em salvar pessoas. Só que a palavra de Deus vai dizer que Deus já demonstrou o seu amor. Deus já demonstrou o seu amor e Jesus Cristo morreu por nós. Então a maior motivação de Deus se revela aí. Ele não está querendo condenar pessoas, ele está querendo salvar pessoas. Ele não está querendo afastar pessoas, ele está querendo acolher pessoas. Ele não está querendo odiar pessoas, mas ele está querendo amar pessoas.
Esse é o Deus a que nós servimos. Esse é o Deus que nos encontrou. E esse é o Deus que quer encontrar muitos outros que estão se afastando por medo. Deus não se surpreende com a nossa história. Não tem nada na nossa vida que vai chocar Deus a ponto de que Deus não vai te querer mais. Não tem nada que você vai fazer amanhã que vai deixar Deus tão embasbacado que ele nunca mais vai querer ficar perto de você. Deus não se choca com a sua história. Deus não se surpreende com a sua história. Deus não é pego de surpresa pelas coisas que você faz ou pelas coisas que você deixa de fazer, pelas decisões que você toma, pelas decisões que você deixa de tomar. Deus não se surpreende. Ele já conhece por completo. E ainda assim, ele não pede explicações. Ele acolhe. Não por desempenho, mas por fé. Glória a Deus. Então, considerando isso também, aí vem o nosso comportamento diante do caráter de Deus. É que a gente pode considerar que a igreja reflete o coração de Deus nesse ato de acolher, no acolhimento. Se Deus acolhe assim, então a igreja é chamada para acolher assim. A igreja também precisa acolher assim. A igreja não é um filtro, não é uma peneira de pessoas perfeitas. Esse lugar aqui não vai peneirar só quem é muito bom para entregar a Deus no último dia. Esse lugar aqui tem que abraçar todas as pessoas e deixe que o Senhor responda quem é quem. Tem uma parábola do joio e do trigo que basicamente vai dizer isso. Quando os servos perguntam assim, Senhor, o Senhor quer que a gente tire o joio do meio do trigo? Aí o Senhor daquela plantação vai dizer assim, não, deixe que cresçam juntas. E depois a gente vai ver o que é o quê. E é isso. Deixe que cresça junto. Abra a porta para todo mundo. Abra a porta para todas as pessoas. E aí mesmo que a gente fique com o pensamento assim, não, aquele irmão ali não é quem ele disse ser quem é. Aquele irmão ali parece que Jesus não está agindo em nada na vida dele. Deixe que no último dia a gente vai ver qual é o fruto dessa criatura. A gente vai ver se tem um trigo ali ou se só tem mato, porque joio só tem mato e o trigo tem os grãos. Essa é a diferença deles dois, apesar de muito semelhantes. Trigo é os grãos. Tem muita utilidade. O joio é só a palha, só serve para palha. E aquele Senhor diz isso, desde que cresçam juntos. A plantação está todo mundo junto. Aqui é isso também. Aqui não é uma peneira de quem é trigo e de quem é joio. Aqui não é uma peneira de quem é útil e de quem é inútil, de quem é perfeito e de quem é imperfeito, de quem é bom, de quem é mau, de quem fez mais e de quem fez menos. Aqui é um lugar onde todos são bem-vindos, onde a porta é aberta para todos e deixa que o Senhor transforme, cuide, acolha e faça toda a transformação naquele a quem Ele quer. A palavra do Senhor diz que Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Não é a gente que tem que escolher quem Deus deve ter misericórdia. Não é a gente que deve dizer quem Deus deve amar, a quem Deus deve acolher e a como Deus deve acolher. Deus não precisa que eu faça um tutorial para Ele. Ele, melhor do que ninguém, sabe ter misericórdia, sabe ter amor e sabe acolher. Porque Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você, então Ele pode fazer isso por qualquer outra pessoa. Amém? Tarantino. Amém? Deus é quem sabe. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos 15:7, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Quando você aceita as pessoas, o que esse texto está querendo dizer é que quando você abre o seu coração para aceitar as pessoas, você está glorificando o nome de Deus. Você não está mostrando a sua grande capacidade de perdão. Você não está mostrando a sua grande capacidade de misericórdia. Você não está mostrando a sua grande humanidade e empatia. Você está mostrando que Deus é digno de receber adoração por todo o amor que Ele deposita sobre nós. Deus é digno de ser glorificado por toda a graça que Ele derrama sobre a humanidade. É isso que você está fazendo quando você aceita as pessoas. Agora é aceitar as pessoas de verdade. Não é aceitar as pessoas no raso. Não é deixar simplesmente que o Senhor transforme o seu raso. Não é ouvir a palavra aqui e deixar que o Senhor modifique só as pessoas que você selecionou para Ele modificar dentro de você.
É todas as pessoas. É você saber que todas as pessoas são alvos do amor de Deus. É você saber que todas as pessoas são alvos da misericórdia de Deus. E você não pode selecionar quem Deus quer ter misericórdia e quem Deus não quer ter. Nós não fomos selecionados por alguém para que Deus tivesse misericórdia de nós. Nós não estávamos na lista de alguém. Deus pode ter misericórdia de Ruth, aí Deus, tu também vai ter misericórdia de Vitória, tu vai ter misericórdia de Ravi, e tu vai ter misericórdia de Gorete. Ninguém fez essa lista e botou para Deus. A palavra do Senhor diz quem é que pode ser o conselheiro dele. Ninguém. Ninguém. Mas ele teve misericórdia de nós. De todos esses que eu citei. Ele teve e ele tem. E ele nos resgatou e ele nos acolheu. Dito isso, damos de graça o que recebemos de graça. Amém, Vitória? Então, acolher vai para além dessa recepção calorosa. Vai para além do sorriso bonito, vai para além do abraço na porta. Acolher está, e isso é algo referente a um livro que Max me deu, que está me pegando muito, eu até disse a ele, assim, que está me impactando muito. Porque acolher está na postura do coração, mas principalmente está na calçada de onde a gente serve. Acolhimento não está aqui dentro. O nosso acolhimento não é só aqui para dentro. O nosso acolhimento é da calçada para fora. Da calçada para fora. É na calçada para fora que está aqueles que estão sedentos, necessitados, dissecando sem a presença de Deus. Da calçada para fora. Se a gente olhar na calçada, a gente vai ver. Se a gente olhar para a rua, a gente vai ver mendigos da graça e da presença de Deus. Nós hoje não somos mais mendigos. Lemos hoje, assim que iniciamos o culto, recebemos o direito e a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. Não somos mais órfãos, não somos mais mendigos, nem de pão, nem de vinho, nem de graça. Nós temos tudo. Nós temos tudo porque o nosso Pai nos deu tudo. Mas se a gente olhar lá para fora, tem um monte de mendigo, um monte de órfão, um monte de necessitado do pão, do vinho e da graça do Senhor. Então, acolher vai além dessa recepção. Nós precisamos ter essa postura dentro do nosso coração, de olhar, de ouvir, de sermos sensíveis, de perceber as pessoas, de nos importar com as pessoas, de não somente cumprimentar as pessoas e sermos simpáticos, mas de receber as pessoas de todo o coração. Para que elas saibam que, de fato, a mesa do Pai também é para elas. A casa do Pai também é para elas. O lugar onde o Pai está também é um lugar para elas estarem. Cada pessoa vai carregar em si a sua própria história que precisa ser tratada com graça. A história das pessoas não vai ser somente uma história bonitinha de superação. A história das pessoas não vai ser somente uma história bonitinha de ai, não, eu fui uma criança que passei por muita necessidade, na adolescência usei substâncias ilícitas, um pouco mais velho, fui para a vida de um crime, mas hoje eu fiz isso, eu me reergui na vida e agora eu estou aqui. A história das pessoas não vai ser esse padrão. Eu estou falando desse padrão porque, apesar de ser uma realidade muito grande, é uma realidade que tende a nos emocionar, que tende a nos fazer pensar assim, aquela pessoa é guerreira, aquela pessoa é merecedora. Só que a história das pessoas talvez não seja assim. Talvez a história das pessoas seja, não, eu tive uma vida muito boa. Eu tive uma família muito privilegiada, mas na primeira oportunidade eu fui lá e fiz mal a Gorete. Vixe, Gorete congrega naquela igreja, aquela igreja não vai me querer. Porque Gorete não vai me querer lá. Na primeira oportunidade eu fui lá e fiz mal a Max. Vale, meu Deus do céu, Max é o pastor daquela igreja, aquela igreja é porta fechada para mim. Só que acolhimento não é isso. Acolhimento não é seleção de pessoas. A história das pessoas tem a sua individualidade, a sua subjetividade, e a gente precisa ter graça para tratar com cada uma delas. E graça não quer dizer simpatia, graça quer dizer depositar a misericórdia que Deus derramou sobre nós. A mesma misericórdia com a qual nós somos alcançados. Nós agora estendemos para outras pessoas. Estendemos. Oferecemos aquilo que nós recebemos. Abrimos a porta que um dia foi aberta para nós.
Puxamos a cadeira e entregamos a pessoa na mesa que um dia se estendeu para nós. Partimos o pão que um dia foi nos dado. Isso é acolhimento. Isso é tratar a história das pessoas com graça. Uma igreja que acolhe, que reflete o caráter do próprio Jesus. E isso vai impactar mais, muito mais do que qualquer estrutura bonita, do que qualquer pintura de parede, do que qualquer som legal, do que qualquer banda legal, do que qualquer música boa que a gente toca aqui. O caráter de Jesus é o que mais impacta na vida das pessoas que realmente o buscam e que realmente necessitam dele. Então, a terceira coisa que a gente pode considerar é que aqui pode ser o começo de uma nova história. A Âncora é um projeto com 7 anos, mas não somente aqui na Âncora é um projeto que está há 7 anos, mas a casa do Pai em si é um lugar que pode ser o começo de uma nova história. O filho pródigo, ele não voltou para o mesmo lugar do mesmo jeito. Ele voltou para uma nova realidade. E como eu acabei de falar, ele voltou com uma nova expectativa. Ele saiu de lá, ele saiu de lá com a expectativa de viver a vida muito bem, mas com a certeza de que, não, eu sou um filho. Ele saiu de lá com um orgulho tão grande de dizer assim, eu sou um filho. Eu hoje sou um homem rico, eu sou filho de um homem rico, eu tenho privilégios na minha vida, eu peguei a minha parte e eu vou viver a vida agora adoidado da melhor forma possível. E ele esbanjou isso, e a palavra pródigo quer dizer justamente isso. Alguém que dá demasiadamente, alguém que solta demasiadamente as coisas, que esbanja demais, que é demasiado, que é exagerado. E aí ele não volta com essa mesma realidade. Ele volta diferente. Ele não volta mais com orgulho de dizer que ele é um filho privilegiado. Ele não volta mais com a certeza de que ele é alguém que tem tudo. Ele volta com o pensamento de que ele é menor do que o servo do pai, de que ele não tem nada, e que se o pai pudesse acolher ele, pelo menos como um de seus servos, para ele já estava de bom tamanho. Então, o acolhimento não é o fim. O acolhimento é o começo de uma nova história. Porque o filho saiu de lá tão rebelde, tão cheio de si. Mas quando o pai o acolheu, ele conheceu uma nova versão dele mesmo. E uma nova versão de seu pai também. O pai que ele não conhecia, que ele antes achava que era só um banco de dinheiro, ele agora sabe o que é um pai de verdade. E ele finalmente soube o que é ser um filho de verdade. Um filho acolhido, amado, visto e agraciado pelo amor infinito de seu pai. Mas 2 Coríntios 5,17 vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vai ser eu ou vai ser tu que vai sair condenando quem está em Cristo? Quem é que vai ter coragem? Tu tem, Aninha, essa coragem? Eu não tenho, não. Tu tem, Gorete, essa coragem? Com um monte de anos de fé que tu tem, Gorete, tu tem essa coragem? Eu não. Eu não tenho, não. Eu não vou, não. Porque aquele que está em Cristo é nova criação. A sua vida, o seu passado, os seus erros passaram. As coisas se fizeram novas por causa de Jesus Cristo. É aquilo que a gente sempre diz aqui. A partir de Jesus é um start. Antes de Jesus, deixa passar. A sua vida, a partir de Jesus, começa a ser construída do zero. Você conheceu Jesus com 50 anos de idade, depois a sua vida começa a ser construída de verdade com 50 anos de idade. Você conheceu Jesus com 84 anos de idade, após a sua vida vai começar a ser construída com 84 anos de idade. Vixe, Ruth, e o que eu vivi 84 anos atrás? Passou. Sei nem o que é, nem quero saber, nem o que tu fez, nem o que tu gostava, nem o que tu pensava, não quero saber de nada. Quero saber que a partir de agora, Jesus vai pegar tudo isso, todas as coisas que te formam, e vai te formar uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas. E a gente precisa abrir o coração para isso. Para saber que em nós está surgindo coisas novas. Está sendo feita uma nova criatura. Mas que isso também é um projeto de Deus para muitas outras pessoas. Os que a gente gosta e os que a gente não gosta. Deus pretende fazer isso. É a iniciativa dele fazer isso. E nós não podemos frear a iniciativa de Deus.
não somos ninguém, nem para tentar frear a iniciativa de Deus. Talvez você tenha chegado aqui sem saber disso, mas aqui é um lugar de novos começos. Talvez você tenha vindo aqui só pela rotina do domingo. Não, ali é a igreja que eu congrego, é a igreja que eu gosto, é o grupo que eu gosto de me reunir. Só que aqui não é só o lugar que você gosta de estar. Aqui é o lugar de novos começos. Para a sua vida, para a minha vida e para a vida de quem está lá fora. Para a vida desse homem mesmo que passou aí de moto agora. Sei nem quem é. Isso quer dizer que eu vou sair correndo atrás dele agora? Igual um cachorro caramelo? Não. Mas que isso quer dizer que o Senhor pretende. Olha, o José Leô, meus queridos. Passaram rindo, pensaram que eu estava falando com eles. Isso quer dizer que o Senhor olha também para essas vidas que estão lá fora. Também é um lugar de novo começo para ele. Assim como foi um lugar de novo começo para mim e para você. Deus transforma as histórias a partir desses encontros bem simples. Encontros que acontecem sem grandes estruturas, sem grandes impactos. Encontros que acontecem sem grandes movimentos e lavachúrias. Os encontros mais simples são os encontros que Deus usa para transformar as histórias e para impactar as vidas das pessoas somente com a sua presença. Então, quando alguém encontra esse lugar de acolhimento, o coração das pessoas tem a oportunidade de se abrirem para Deus. Porque somente no lugar de acolhimento é que elas conseguem entender o coração de Deus. O filho entendeu o que era um pai de verdade a partir do acolhimento. Ele refez a sua imagem de filho, refez a sua imagem do que era um pai. E somente assim ele conseguiu entender o que é amor, graça e misericórdia, o que é casa, o que é família, o que é viver em família, o que é viver o amor de um pai para um filho. Então, hoje talvez você não precise de uma resposta, você só precisa de um abraço de Deus, só precisa se sentir acolhido, só precisa se sentir amado, só precisa se sentir visto, só precisa saber que Deus sempre esteve lá, que Deus sempre viu a sua vida, que a sua vida não vai chocar a Deus. Talvez a gente só precise saber disso. Que Deus nos cuida e que Deus abre espaço para nós. Espaço para nos acolher, para nos amar. Então, se você está aqui hoje, você é bem-vindo, sempre bem-vindo. Mas também a outra pessoa que está lá fora também é bem-vinda. A gente não pode esquecer disso. Aqui é um lugar para você, para mim, que já somos daqui, mas também é um lugar para todas as pessoas que você queira chamar. Por mais que você ache que aquela pessoa não seria bem-vinda, ou que não se encaixaria com esse espaço, ou que aquela pessoa não se identificaria muito com as pessoas que tem aqui, ou com o estilo que tem aqui, com as músicas que toca aqui, com o formato que tem as coisas aqui, com o formato das cadeiras, com a pintura da parede, com o jeito que a gente age aqui. Mas esse é um lugar onde nós somos bem-vindos. Principalmente bem-vindos, recebidos pelo Espírito Santo. Eu, você e todos a quem o Senhor queira chamar. Então, Jesus é a prova. Jesus é a prova do amor de Deus e é a prova de que Deus nos tem como bem-vindos na sua casa. A porta está aberta para nós, somos acolhidos, somos abraçados, o caminho está aí, basta a gente se colocar que o Pai mesmo vem correndo ao nosso encontro. Amém? Ele veio até nós. E é sempre importante que a gente saiba disso. Ele veio até nós. A sua iniciativa. Então, antes de Deus mudar a nossa vida por completo, ele precisou nos receber. E ele sempre tem essa mesma atitude. Ele recebe antes de mudar, antes de transformar. Amém? Se coloque de pé.